Neste primeiro vídeo que faço em 2021, eu quero abordar uma certa dificuldade dentre as muitas que existem no texto sagrado, que o leitor encontra e que às vezes não são fáceis as explicações. E este texto que eu vou expor hoje trata-se de mais uma dessas dificuldades que os críticos da Bíblia consideram como uma grande discrepância. E nos comentários bíblicos há ali uma certa polêmica para explicar o que realmente aconteceu. E eu vou ler no capítulo 14 primeiro, antes de entrar no 15, para pegar o contexto. Diz aqui: Roboão morreu e foi sepultado nos túmulos de seus pais na cidade de Davi. E a mãe dele se chamava Naamá e era amonita. E Abias, filho de Roboão, reinou em seu lugar. Portanto, nós vimos aí que Salomão morreu e Roboão reinou em seu lugar. E Roboão morreu e o seu sucessor foi o seu filho Abias. No capítulo 15 começa narrando o reinado de Abias. Vamos ler. No versículo 1 começa dizendo: No 18º ano do reinado de Jeroboão, filho de Nebate, Abias começou a reinar sobre Judá. Ele reinou 3 anos em Jerusalém. A mãe dele se chamava Maaca e era filha de Absalão. E vamos já para a conclusão, já no versículo 7 do reinado dele, que diz: Quanto aos demais atos de Abias e a tudo o que fez, não está tudo escrito no livro da história dos reis de Judá? Também houve guerra entre Abias e Jeroboão. Abias morreu e eles o sepultaram na cidade de Davi. E Asa, seu filho, reinou em seu lugar. Muito bem. Então, aqui, Roboão morreu e Abias, seu filho, então, que era filho de Maaca, e a sua mãe era, portanto, filha de Absalão, irmão de Salomão. Agora, o Abias morre e o seu filho Asa sucede-o no trono. E no versículo 9 começa então narrando o reinado de Asa, que diz: No 20º ano do reinado de Jeroboão, rei de Israel, Asa começou a reinar sobre Judá. Ele reinou 41 anos em Jerusalém. A mãe dele se chamava Maaca, que era filha de Absalão. Aqui fala de Judá e Israel porque nós já vimos o reino foi dividido, logo depois da morte de Salomão. Então 12 tribos formaram o reino do norte com Jeroboão, e as 2 tribos do sul, Judá, e junto ali Simeão, e até parte de Benjamim, formou, então, essas 2 tribos formaram o reino do sul, de Judá. Portanto, nós vimos aí, repetindo, Abias, filho de Roboão, tinha como mãe Maaca, que era filha de Absalão. Agora vemos aqui que Asa, filho de Abias, era filho de Maaca, a mãe de seu pai. E aí fica a confusão. E os críticos, muitos começam a conjecturar que aí houve uma relação incestuosa entre mãe e filho, E nesse caso aí, Asa era ao mesmo tempo filho de Maaca e neto dela, porque ela era mãe também do pai dele. Mas há uma explicação. No segundo livro das Crônicas, no capítulo 13, versículo 2, nós encontramos ali a seguinte narrativa, que a mãe de
Asa se chamava Micaía e era filha de Uriel, né? Como se explica isso aqui? Só um parêntese. O livro dos reis, segundo a história, a tradição, ele foi escrito, né, eles foram escritos por Jeremias, antes do cativeiro e por ocasião da queda de Jerusalém, para resguardar, narrar a história do reino de Israel, né, do povo de Israel. E o livro das crônicas foi escrito depois do cativeiro pelo grande mestre da lei, Esdras, que criou a grande sinagoga. E o livro das crônicas foi escrito para repor, acrescentar aquilo que o livro dos reis omitiram. Então aqui Esdras faz essa correção, que o Asa era filho de Micaía, filho de Uriel. Enquanto que o escritor Jeremias pega ali os registros que era das crônicas e coloca o Asa como filho de Maaca, mãe, ou filho de Absalão, que era a mesma mãe do seu pai. Por que isso? Porque na tradição, na cultura israelita, era comum chamar o avô, o bisavô e o ancestral até mais distante de pai e de mãe, né? Na verdade, ela era sua avó. E segundo diz os comentários, Asa foi criado pela avó, como um filho adotivo. A mãe biológica não o criou, né, que era Micaía. Ele foi criado com a avó, mãe do seu pai. E na hora de registrar, então, a crônica, o escriba colocou lá, então, que Asa era filho de Maaca, filho de Absalão, sem perceber que isso poderia criar confusão, né? Mas, como eu disse, Esdras fez a correção, né? Então, são explicações que estamos fazendo para que você que está lendo a Bíblia, ao passar por esse texto e encontrar essa dificuldade, já fique sabendo a resposta. Ou, se alguém lhe perguntar, por que isso aqui, né? Como? Houve aqui uma relação incestuosa entre filho e mãe? Aí você vai explicar, não, é porque Asa foi criado como filho adotivo da sua avó paterna. E o narrador coloca, segundo a cultura judaica, que ele era filho de Maaca, mas como filho da avó, né?